Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês o overview desse projeto aqui. Eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhes, curiosidades desse projeto e algumas soluções, alguns problemas que eu tive. É um formato de vídeo novo, né, que eu ainda não fiz no canal, mas se você tem interesse em saber um pouco mais dos bastidores, né, da criação da peça, eu vou mostrar o high poly no ZBrush e vou estar compartilhando algumas coisas para você que, né, não sabe nada e está aqui de curioso, ou até mesmo para você que quer aprender a fazer e tem dúvidas, né, e quer entender um pouco mais do processo, como que eu cheguei nesse resultado aqui. Então, o personagem é o Anjanat, do Monster Hunter World. Ele é basicamente um T-Rex, né? Só que ele tem penas isso foi inclusive uma das partes mais demoradas para fazer, a parte dos pelos, né? A parte realmente essa pelagem dele foi a parte que mais demandou tempo, porque eu fiz fiozinho por fiozinho basicamente, né? Depois de fazer as blocagens ali. Por mais que eu tenha usado o brush para me ajudar com algumas coisas, não deu para agilizar tanto quanto eu gostaria para ter o resultado que eu queria. Então eu fiz essa versão dele e essa outra que eu vou mostrar agora. Essa foi a segunda versão que eu fiz dele. Então ele tem uma segunda cabeça e ele tem essas asas abertas, que para quem conhece o jogo é quando ali o monstro, né, a criatura, ele está no seu estado furioso. Então ele tem essas duas versões e a versão impressa fica mais desse jeito aqui, né? Inclusive esse aqui é o render da peça com os cortes. Então eu vou mostrar onde eu fiz os cortes e o porquê e um pouco das dificuldades que eu tive para conseguir terminar esse projeto aqui que deu um pouco de trabalho. Então, feita essa introdução, dá o like aí no vídeo, compartilha com os amigos. Se você tem gente que está estudando 3D e você achou muito legal o projeto, ou pessoas aí que são super fãs de Monster Hunter World, compartilhe o vídeo, mostra esse projeto para eles. Inclusive essa escultura aqui, ela é para impressão 3D. Se você quiser adquirir, você pode entrar em contato comigo e a gente pode conversar tanto o material, né, o arquivo de impressão, quanto a figura final entregue na sua casa pintada. Aí eu faria com algum parceiro meu, mas dá certo dos dois casos. Então, bora pro vídeo. Estamos aqui no ZBrush. Bem, esse aqui não é o arquivo do projeto final, mas eu abri ele para mostrar algumas coisas, algumas curiosidades. Bom, primeiro, quanto tempo eu levei, né, para fazer? Eu levei aí, não muito preciso, mas acredito que cerca aí de 14 dias, 15 dias de trabalho mesmo, tá? Não é que eu comecei um dia e fui ao longo de 15 semanas trabalhando alguns dias, não. Acho que se eu colocar todos os dias que eu trabalhei assim, dá aí aproximadamente 15 dias, 2 semanas, do primeiro sketch até a versão final. Essa versão aqui dele, que tá... é um arquivo que está muito pesado, inclusive, mas o projeto está com 145 milhões de polígonos. Por que 145 milhões, né? Porque quando, por exemplo, deixa eu só abrir aqui o nariz. Quando eu vou detalhar as peças, quando a gente chega nessa questão do detalhe de superfície, ele precisa de muito polígono para manter esses detalhes. Eu fiz com subdivisão mesmo. Tá? A outra maneira que daria para fazer é com Geometry AD, né? Você faz o mapeamento da peça, porém para impressão o Geometry AD ele não funciona bem, porque você teria que dar Project All nas peças de toda maneira. E aí, enfim, você acaba não tem muito para onde fugir quando você tem que fazer peças muito detalhadas assim. E bom, não tem muito para onde fugir. O que a gente consegue é separar, desmembrar, né, as peças e aos poucos ali fazer um Frankenstein para você conseguir ter menos peças pesadas no mesmo arquivo. Então você subdivide isso para conseguir ter o melhor desempenho possível.
Mas como vocês podem ver, ó, isso aqui, só essa peça do nariz, tem 10 milhões, né? Então, imagina quanto que não fica pesado trabalhar nisso aqui. Só a cabeça dele estava ali com 35, quase 40 milhões de polígonos para manter o detalhe. Então, quando você quer fazer peças status, né, nesse sentido, peças que vão ter uma alta densidade de detalhe, você vai trabalhar com arquivos muito pesados e talvez o seu computador sofra muito. E, bom, o ZBrush usa basicamente processador memória RAM. Então, se você quer investir, é nisso que você tem que colocar o seu dinheiro. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu fiz ele na pose T, né? Deixa eu tirar aqui, deixar a cor. Eu fiz ele na pose T, por quê? Porque eu consigo reutilizar muita coisa, né? Porque como ele é espelhado, digamos assim, tem muita repetição, a gente consegue reaproveitar muito. Diferente se fosse um personagem muito mais orgânico, né, em algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não vou precisar ajustar muita coisa ali fora dessa pose T, mas a gente já consegue ganhar muito tempo fazendo ele nessa pose, porque principalmente essas coisas de texturas, né, eu não preciso fazer a textura duas vezes na asa ou dos dois lados dele, e essa parte de detalhamento que gasta muito, né. Então, ó, basicamente, como é que eu tenho aqui? Ó, deixa eu dividir um pouquinho. Eu tenho, ó, tudo separadinho, né? Dente, olhos, a parte dos olhos internos ali, tudo isso ele está muito separado, com exceção do corpo, que o corpo eu comecei com ele aqui bem, ele inteiro, né? Ele inclusive tem esses bracinhos, né? Que é bem diferente do T-Rex convencional. Foi até um pouco ruim de pegar referências, né, do jogo, mas deu certo no final das contas. Ele tem esse nariz que é muito característico do Enjanate, né? Mas basicamente o personagem está dividido nos elementos do rosto, asa, pelos e o corpo. E como eu disse, esse aqui não é o arquivo final, porém eu consigo, ó, tá tudo com subdivisão e com mapeamento. E aí é o legal que eu consigo fazer o render bem bonito, né, assim colorido, né? Eu não gastei muito tempo pintando. Eu pintei aí em um dia só, uma tarde foi o que eu levei para pintar ele, para ter esse render bonito e mostrar realmente. Esse aqui foi o meu sketch, depois ali que eu terminei os elementos, né, do personagem, ali que eu fiz a minha primeira modelagem do nariz, das asas, tava querendo sentir o personagem como ele ia funcionar com os pelos, né, pelos ou penas, mas são pelos, não são asas. Então aqui era o meu estágio, digamos ali, que eu estou nas minhas formas secundárias e terciárias já bem resolvidas, e daqui eu partiria para o processo de resolver mais as terciárias, claro, e depois ir para o detalhamento. Mas aqui eu já estava sentindo, e daqui eu fiz um outro sketch, que foi o sketch da pose, que é esse aqui. Então, esse aqui foi o sketch da pose. Inclusive eu já tinha feito essa base aqui, que acabou sendo a base final, mas acho que um pouco por falta de tempo de poder explorar mais. E por uma segunda razão. Num primeiro momento eu queria que a base fosse bem grande, porque colecionáveis, né, figures, a gente costuma ter bases muito bem desenvolvidas, né, o design, muito bem caprichadas. Porém, como ele é um dinossauro, ele já é uma escultura muito grande, né, mesmo em escalas entre as pequenas, ele já é uma escultura grande, eu resolvi diminuir a base. Até vendo alguns modelos, né, da Sideshow, Prime One, eu vi que geralmente dinossauros não têm bases tão grandes. E eu resolvi acabar fazendo uma base mais sucinta e focar mesmo na pose. Mas enfim, eu usei aquele. Eu não usei aquele mesmo modelo, eu usei a minha blocagem, né?
e um outro sketch que eu tinha aqui do T-Rex para fazer esse sketch, né? Eu peguei ali, posicionei, não me preocupei, né, em quebrar nada e tal. Inclusive, ó, vocês podem ver que tá até uma outra mãozinha que é de um outro Rex que eu tinha. Mas enfim, aqui foi para eu sentir a minha ideia, né? Então eu explorei a ideia, eu gostei disso aqui, eu experimentei outras, mas eu não vou mostrar porque eu deletei, né? Não achei interessante, deixei de fora. Mas aqui, ó, eu coloquei os elementos que ele tinha, né? Tipo, algumas coisas que são icônicas no design do Anjanarte, como o nariz, a asa, algumas pontas. Bom, então aí, depois que eu fiz aquele sketch, eu fiz uma segunda pose para experimentar, que foi sim a pose final, né? Deu uns errinhos aqui que zoou, mas aqui eu já fiz com um design que eu tinha finalizado para realmente sentir se estava funcionando tudo legal ali. E ficou desse jeito aí. Agora, como é que foi que eu fiz? Como é que o meu arquivo ficou, né? Bom, a primeira coisa é que para experimentar a pose, é, eu uso, eu gosto de usar hoje esse processo aqui para a gente fazer as spheres, né? A Z-Sphere, você dá F1, Z-Sphere, você constrói ela dentro dos brush e aí você constrói em cima do modelo que você já fez, caso você não tenha já a partir da primeira Z-Sphere, para você experimentar a pose e fazer. Então eu gostei dessa pose aqui, eu acabei mudando um pouquinho ainda, né, a minha pose final ainda ficou um pouco diferente, porque eu acho que isso aqui ficou muito T-Rex, muito Velociraptor, né, e o Angelotti é um dinossauro um pouco maior, mais pesado, então algumas coisas eu mudei um pouco ainda, mas ainda assim eu quis manter a pose bem dinâmica. Então, isso quando eu venho do processo da pose T, né, isso quando a gente já esculpe ali totalmente assimétrico na pose, aí eu uso isso aqui na fase do gesture, do primeiro sketch, para desenvolver a ideia só, e a gente constrói. Então, a minha base que eu fiquei foi assim, pequenininha, eu acabei cortando, né, a outra base, mas foi um exercício divertido, né, observar a pedra e tal, e modelar é relaxante. Então, deixa eu tirar aqui, mostrar para vocês como ficou o projeto posado. Eita, que tá pesado. Depois que eu coloquei na pose, eu estava olhando mais referências do Anjanati, né, com a boca aberta, e aí eu peguei alguns detalhes que eu não tinha feito na pose T ainda, como essa mandíbula extra que ele tem aqui, essa parte da boca, eu acabei realmente adicionando depois de ter feito ali a pose T. Organizei melhor os dentes também, que eu não organizei 100%, né, quando ele estava com a boca fechada, só a mesma questão de abrir e fechar, mas enfileirar os dentes e tal. Foi depois que eu já tinha feito. Foi depois que eu abri a boca dele realmente. Claro que eu fiz isso simétrico primeiro e depois posei. Mas aí ficou dessa forma aqui. Né? O olho eu acabei pegando de um outro projeto que eu já tinha. Não perdi tempo esculpindo o olho, digamos assim. Eu só ajustei a mesma cor. Essa asa que está aqui não é a asa final, é um experimento que eu fiz também nesse projeto. E, bom, aqui eu já fiquei bem encaminhado para o final, para o que eu queria como final. E a outra parte que me deu mais problema foi a questão dos pelos. Eu vou mostrar aqui como que eu organizei, né? Eu organizei por partes. Enfim, como que eu fiz a blocagem aqui dos pelos, né, usando o brush ali de cabelo aí, alguns brushes. Então eu fiz uma primeira blocagem mesmo, para sentir o flow do pelo ali como eu queria, uma densidade de pelos razoável. E foi o que eu coloquei aqui. Por isso que demorou pra caramba para fazer isso. Eu acho que eu levei 3 dias só no pelo, pra você ter uma ideia. Sendo que em 3 dias eu fiz praticamente ele todo, né? Assim,
A modelagem inicial foi toda aí em 2, 3 dias. O que mais demorou mesmo foi a parte de textura, de detalhe, por duas razões. Uma, porque a máquina fica muito pesada, e a outra porque realmente tem que não dá para acelerar, senão fica ruim. Então, eu fiz por setores, né? Eu fiz os pelos laterais e os pelos do meio, e aí eu tive que conciliar isso também com a asa. E aí agora eu vou mostrar o último arquivo, que é ele cortado. Então, eu estou aqui com o personagem, né? Esse é o arquivo final mesmo da impressão. Então, eu tenho as duas versões dele, o que eu chamo de standard, né? Que é a versão que ele está normal. Aqui está um pouquinho pesado, perdoa. Então, ó, o corte dele da cabeça ficou dessa maneira, e eu fiz o corte, eu tentei fazer o corte na melhor linha que eu tinha de dobra da pele. Então, quando eu coloco com o corpo, ele tá num lugar que tá funcionando até que bem, né? Eu queria amenizar ao máximo o corte aqui. E como é que ficou? Aí ficou o pescoço, e esse cabelinho vem bem em cima, só que ele vem no corpo como um encaixe. E aí os demais pelos, eles estão direto no corpo. Aqui deu um trabalho também, porque eu tive que fazer o planejamento para o encaixe da cauda, para ele encaixar a cauda aqui, e esses pelos do corpo fazer o overlap sem colidir nada. Então, isso aqui deu um pouco de trabalho, né, para resolver. Então, como você pode ver, esse aqui ele fica por cima e ele cria um overlap, mas ele não está encostando, tá? Então, é para acontecer da pessoa deslizar e encaixar certinho ali. E aí, basicamente, eu tenho as duas peças do corpo. Eu fiz uma que é para o encaixe com as asas. Então, eu tive que... Também tem um outro trabalho aqui, né, para fazer o soquete da asa encaixar ali melhor. Eu fiz com bolinhas para ele ter uma superfície melhor, né? Porque a ideia é que a pessoa cole e não fique só encaixado. Eu fiz com bolas para ficar mais fácil o encaixe do que com tubos, né, os quadradinhos que geralmente eu coloco. E aí a gente ficou com também as duas cabeças. Eu fiz a segunda cabeça, que ele tem alguns detalhes interessantes aqui na mandíbula, né? Quando o nariz dele sobe aqui, essa pele puxa, então eu tive que retrabalhar toda essa parte. E para ter exatamente o mesmo formato, eu usei o Z-Project, que ele basicamente projeta a ferramenta da tool de cima na tool de baixo. Então você consegue ter 100% ali da mesma área de impressão, sem precisar ficar fazendo boolean de novo. E quando você está trabalhando com peças muito pesadas, às vezes dar boolean é um parto, né? Às vezes o computador fica ali 10 minutos pensando, calculando para dar um boolean. Então demora muito o processo, atrasa muito a produção. Então, esse aqui é o projeto concluído. Eu vou mostrar o render dele. Então, pessoal, esse aqui é o render, né, que eu fiz de teste. Esse aqui não é o final, o da escultura mesmo, da impressão tem algumas diferenças ainda. Inclusive esse aqui tem alguns probleminhas que eu corrigi depois, né? Como aqui, né, a textura, vocês podem ver que a textura zoou, mas isso é ali na hora de posar, então essa textura eu fiz de novo ali depois. Tem várias coisas que a gente corrige mesmo, que depois você vai pro T-Pose, quando você movimenta, você quebra o personagem, é inevitável, mas a gente tenta manter o máximo para não ter que refazer nada. Aqui realmente é para sentir o personagem e pensando nele pintado, né, como que vai ficar, até ter uma referência para o pintor, caso não seja o mesmo que pinte. Aqui é um outro preview, né, dele com as asas, ainda na pose T, mas a textura é a mesma, né, a pintura e a textura é a mesma, com exceção dos pelos aqui, que é o pelo ainda antigo. Bom, então aqui é o projeto final, alguns renders que eu fiz dele durante o processo, né? Inclusive algumas das imagens que eu estou usando. Esse aqui é do próprio projeto da escultura para imprimir. Tem um detalhe, eu estava conversando com um colega sobre a profundidade das texturas. E as minhas texturas, elas precisam estar mais fundas, né, para impressão
para pegar melhor. Claro que isso vai depender da escala, mas se você tem uma impressora em casa e tal, e você consegue, enquanto você está esculpindo, de repente pôr um pedacinho ali para imprimir só para sentir, ver como que está pegando a textura, eu acho que vale a pena, que aí você vai conseguir calibrar exatamente o quão fundo a sua textura tem que ir para pegar os detalhes que você quer. Aqui eu ainda estava na fase mais inicial, né? Não tinha feito a pintura e nada. Estava vendo como que está funcionando o modelo. Ele está um pouquinho mais inchado por causa do displacement, que eu inflei um pouco para sentir mais a textura e ver como que ia ficar. Eu até que gostei do resultado, mas na modelagem em si eu não ia refazer, né? Mas pelo displacement dá para, por esse mapa de displacement no render, eu consegui ter ali uma segunda perspectiva. E aqui foram os renders finais do projeto, os 2 renders. E é isso, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível nesse vídeo, mas me diz o que você achou. Você gostaria de ter vídeos mais longos ou até mesmo live para a gente conversar de projetos, ou que eu faça mais vídeos desse tipo, conversando de breakdowns de alguns personagens que eu esculpi e conversar sobre isso, conversar sobre algumas dificuldades. Eu sei que o tempo é muito curto, né, o tempo do vídeo, para falar de tanta coisa, mas me deixa aí a sua opinião, me dá o seu feedback. Se você gosta de vídeo nesse formato, quer ver mais coisas, quer ver mais projetos ali dentro do ZBrush, quer ver o High Poly, coisas que a gente precisa resolver, né? Não da parte artística em si, só da parte artística, mas também de toda a parte técnica, né, que a gente tem. Então, é um projeto longo, né, muita coisa para resolver, para pensar, para solucionar. Enfim, deixe nos comentários se você gostou desse formato, se você quer ver mais coisas desse tipo, e se você quer, de repente, ver vídeos mais longos, né, nesse mesmo formato. Não esquece, para você que está aprendendo o ZBrush e você quer estudar comigo, eu tenho cursos que os links estarão na descrição do vídeo. E também, se você quer adquirir algum produto meu, né, alguma escultura, entre em contato. Tanto o arquivo para impressão quanto a figura impressa, a gente pode estar vendo e negociando e disponibilizando esse serviço também para você que me acompanha.